nós vamos aí nos adiantando no conhecimento, que é um conhecimento, meus irmãos, que você pode pensar assim, mas poxa, Apocalipse vai demorar, vai acontecer sei lá quando, ninguém sabe. Nunca despreze um conhecimento que, por mais que você ache que você não vai usar agora ou que você não precise, pode ter certeza que se Deus disponibilizou esse conhecimento diante de você, é porque você vai precisar. E o Apocalipse, gente, não é só sobre coisas que vão acontecer lá no fim do mundo, né? Como se fala. Não. Você tem que saber agora, porque tem coisas do Apocalipse que já estão acontecendo. E que se eu e você, como cristãos, não estivermos ligados, a gente vai pagar preço aqui antes. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz que a violência iria aumentar consideravelmente. Assim como a tecnologia, a ciência, a violência aumentaria. Então, se eu, que sou cristão, faço parte do exército de Cristo, assim como vocês, não tiver o entendimento, parar para aprender sobre isso e ter o entendimento de que a violência, a tendência é piorar, eu vou sair na rua como se, não, por falta de conhecimento, eu vou moscar na rua. E aí, o Apocalipse, o estudo de Apocalipse diz que haveriam sinais, como nós vimos semana passada. Um desses sinais seria o aumento de violência, entre outros. Aí o que acontece? Eu não tenho esse conhecimento e eu continuo agindo da mesma forma. Aí vem o mal sobre mim. Ou um assalto, ou uma morte. Aí a pessoa fala, meu Deus, mas morreu, coitado. Às vezes não era nem para morrer. Existe uma frase, ou uma expressão, ou uma sentença que diz que ninguém morre antes do tempo, pois eu lhe afirmo que morre antes do tempo. Uma criança, um adolescente, um jovem de 28, 30 anos, não estava escrito para ele morrer. Acontece. Mas quando você puxa o histórico, os fatos lá de trás, você vai ver que houve algum tipo de imprudência. E quando eu digo imprudência, nem sempre é porque a pessoa deu mole ali numa coisa, eu não estou botando a culpa na pessoa, mas houve coisas que startou aquela morte precoce. Vou dar um exemplo para você entender o porquê que é importante conhecimento. Uma vez eu fui fazer o sepultamento, não era de membro da igreja, mas, infelizmente, filho de um membro. E esse rapaz morreu aos 28 anos, num acidente, aos 28 anos, e com um filhinho de. A esposa tinha acabado de ter um filho, devia ter meses de vida, e o pai morre com 28 anos. Quando eu vi isso, pelo fato do conhecimento, eu falei: tem alguma coisa aí, não é comum isso acontecer. Infelizmente se tornou comum, mas para Deus não era o ideal para acontecer. E aí eu vou logo para Deus, eu falo, Senhor, eu sei, né, e tal, mas se o Senhor me permitir saber um pouquinho mais do que realmente aconteceu, dos fatos jornalísticos, mas por trás, eu lhe agradeço, porque aí eu vou ter ali a minha tese comprovada, o meu conhecimento validado e eu vou poder falar com a autoridade de causa. E não demorou, eu não busquei, até porque eu não conhecia, eu não tive contato com a família. A própria mãe não tinha muito contato, porque já morava em outro lugar, já era 28 anos, já tinha vida, já era casado, estava totalmente longe da mãe e tudo mais. E depois de um tempo, alguns meses do velório, chegou a mim, a própria mãe veio me contar o que de fato tinha acontecido. Ele se envolveu com a pessoa, né? E essa moça tinha uma religião. E aí ele foi, se envolveu com ela e se envolveu indiretamente com a religião. Mas é o que eu ensino para vocês, não há indireta. Foi lá, já assumiu um certo compromisso no mundo espiritual. Eu fui só visitar, eu fui só comer um negócio, eu fui só participar, mas eu não fiz nada. Não, já foi, você já recebeu ali a carga e a partir dali coisas começam a ser alinhadas na vida da pessoa. Mas enfim, fato é, para você entender o conhecimento, como é que te ajuda.
O que vocês estão fazendo aqui hoje de buscar esse conhecimento. E aí, eu, por ter conhecimento, identifiquei que não era normal, veio a resposta, o envolvimento com a pessoa, e lá ele acabou frequentando um pouco mais do que o normal, apesar de não ter se envolvido diretamente, mas ele frequentava, passou a ser participante ali, visitante. E, num dia lá, uma entidade pediu para que ele fizesse um trabalho lá. E ele, por não estar envolvido, falou que não ia fazer. E não fez. E aí, a pessoa lá, né, a líder do local lá, falou lá para a mãe ou para a esposa ou para alguém perto a ele, falou, olha, manda ele vir pagar. Se ele não pagar, ele vai morrer. Eu boto ele no caixão. Ele não acreditou, não pagou e morreu. Aí eu pergunto, essa morte estava no plano de Deus? Deus queria que ele morresse? Sim ou não? Então, a imprudência dele, do envolvimento, a imprudência de ter ido lá, a imprudência de não ter conhecimento, se meter com coisa que não tem conhecimento, a imprudência de rejeitar uma orientação que foi dada, no mínimo ele tinha que buscar ajuda para dizer o que eu faço agora. Ele foi imprudente, tadinho, por inexperiência e por falta de conhecimento. Quando eu vi essa história, antes disso tudo, eu já sabia que não era normal aquilo acontecer. E depois Deus me permitiu saber o porquê que aquilo aconteceu. Então, o que eu estou ensinando para vocês é dar a vocês conhecimento que mesmo que eu não vá usar aquilo ali, mas eu tenho um conhecimento do que está acontecendo ao meu redor. Então, estudar sobre Apocalipse não é só, apesar de ser uma matéria teológica, que você vai estar aqui aprendendo coisas teológicas, de escatologia, que é uma das matérias do seminário que eu estudei, escatologia, que é o estudo dos últimos dias, das últimas coisas. É importante o cristão saber. Mas não é só sobre, eu não vou nem estar aqui mais, talvez eu já morri. Não, não é só sobre você não estar aqui. A questão é você não ir antes do tempo, falta de conhecimento. O meu povo perece porque falta conhecimento, tá bom? Então é sobre isso, por isso é importante você buscar esse conhecimento e não achar que Apocalipse não é interessante. Não, Apocalipse é interessante para todo cristão que quer estar ligado, antenado e vigilante, e principalmente para mim, de tudo, não só observar os sinais e não me apavorar, porque vai chegar um momento que vai ficar apavorante o que vai acontecer ao longo do tempo, e segundo, guardar a coroa, que é a mensagem central do Apocalipse. Guarda a tua coroa, porque vão acontecer coisas, as pessoas vão apostatar da fé. Vão ver tanta coisa, irmãos. Na internet, as notícias são tão negativas sobre todas as religiões, todas. Catolicismo, os padres fazendo besteira. Vai para o cristianismo, os pastores fazendo besteira. Vai para o espiritismo, João de Deus fazendo besteira. Não tem mais referência. Então vai chegar um momento que a Bíblia vai se cumprir. Muitos apostatarão da fé. Não vão crer mais em ninguém. Não vão acreditar. A mais nova agora é um pastor que estava vestido de mulher na rua, de shortinho. Shortinho não. Vocês estão antenados, hein, irmão? Vendo como é que roda isso aí tudo? Eu pensei que era só eu que sabia dessa. Irmão Marcos, imagine o Josias. Eu ia falar o irmão, mas eu não vou falar o irmão. Vou botar o Josias. O irmão Josias na rua, de blusinha e calcinha. E peruca loura. Irmãos, a gente está aqui brincando. Poxa, mas um pastor, mesmo que ele fosse policial na profissão, vai de mendigo, irmão. Vai de deficientes, mancando, irmão. Mas aquela calcinha lá não é de homem, muito menos de um homem de Deus. A gente está aqui rindo, mas para quem está lá fora, vai acreditar nos pastores? Quando não é isso, é o cara fazendo besteira, não dá nem para falar. Vocês estão entendendo isso? A Bíblia está se cumprindo. Todo dia tem uma história nova de um pastor, de um padre. Os padres estão com depressão, os pastores estão se suicidando. As pessoas vão acreditar na religião? Sim ou não? Não. A Bíblia está se cumprindo. São sinais. Esse homem hoje lá, e a explicação dele piorou mais ainda, irmão. Era melhor ter ficado quieto. O irmão foi lá se explicar. E é engraçado que toda vez que acontece uma situação dessa, coitada, a esposa fica de bucha do lado com a cara de sofredora, coitada. Que é triste isso.
Corajosa, né? Eu não botava a cara também, não, irmão. Eu falava, meu filho, vai você sozinho, se explicar aí, que eu não quero nem diga que tu é casado, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, é importante você entender o mundo espiritual, é entender sobre essas coisas, porque é isso que vai te ajudar a você não apostatar da fé. Eu, como pastor, eu tenho que buscar muito conhecimento em Deus, não é conhecimento de letra, não, é em Deus. Esmiuçar a palavra de Deus para eu não perder minha fé, irmãos. Para eu não perder minha fé, para eu não vacilar. Então o conhecimento, ele te deixa, ó, é igual luta. Quando a pessoa tem conhecimento, vamos supor, alguém vem para te agredir, você que não tem conhecimento, você não mantém uma distância. Aí o cara vai lá e te dá um soco, tu apaga. Quem tem conhecimento, mantém uma distância de segurança. Quem tem conhecimento, sabe sair de um golpe. Quem não tem, toma o golpe. É sobre isso. O conhecimento vai te livrar de tomar golpe do diabo, golpe da religião. Você vai saber manter uma distância segura e por aí vai. Irmão Josias, com a palavra para a gente Só continuar. para contextualizar isso que o senhor está falando, foi muito falado nos estudos sobre a pastora Renálida e aquele rapaz que sempre andava ao lado dela. Só uma correção. Não, pastor. Irmã Renálida, que de pastora aquela mulher não tenha nada, nem E agora, sombra dela. como até a gente aprendeu um tempo atrás, eles se afastaram, ela está com processos na justiça contra ele. Sim. E agora, diante de uma, tá aí rolando na internet, uma pessoa totalmente fora do evangelho, fez a situação, o vídeo, e tudo aquilo que a gente aprendeu aí um tempo atrás, e que o Senhor é usado por Deus, veio falando do que aconteceria, se comprovou, se cumpriu e continua se cumprindo. Interessante, o irmão José está falando do caso, você vê, né, esse rapaz aí que é um influencer, Felca, o cara não é crente, o cara é mundano, o cara ficou apavorado e decidiu botar a cara a tapa, que aquilo que ele fez ali é um risco, ele está correndo risco de vida, ele está mexendo no vespeiro, está andando com segurança, né? Outra coisa também, não monetizou o vídeo, não sei quantos milhões, 26 milhões estava de acesso, isso dá um dinheirão. Ele não monetizou para não ganhar em cima, ele quis denunciar o erro. E a pastora Renálida frequentava a casa desse rapaz e o filho dela se vestiu de menina para sair no carnaval e ela lá batendo palma. É sobre isso. Só que as pessoas, os cristãos, não estão enxergando isso. Estão batendo palma para isso, achando normal, porque ela é famosa, porque a igreja dela está cheia. A nossa igreja é mais vazia. A dela é cheiona, então ela é mulher de Deus. Falta de conhecimento faz as pessoas irem para o caminho errado. Por isso que Jesus vai falar no último dia. Ela fala em línguas, ela expulsa demônio, ela faz milagres, prodígios e maravilha. Jesus vai falar, eu nunca te conheci. Nunca ficou tão claro, porque quando eu li esse texto, eu falava assim, poxa, como assim Jesus não vai conhecer a pessoa? Não faz sentido isso, mas eu vou crer e vou aceitar. Eu não conseguia visualizar. Hoje, 2025, eu entendo o que Jesus quis dizer. E realmente, ele vai falar assim, ó, você viu seu filho vestido de mulher lá, na casa do cara que é homossexual, e não por ele ser homossexual, mas as coisas que ele faz, público, e você não falou nada. Você não me conhece e eu também não te conheço. Hoje eu entendo claramente a fala de Jesus. E eu vou dizer mais, hein? Vocês estudarem isso aqui até o fim, a visão espiritual de vocês vai abrir, vocês vão ter discernimentos, vão enxergar coisas tremendas para livrar você e sua família da perdição. Porque o Apocalipse ele já começou. E quando fala de Apocalipse, não fica com medo não. Quando a gente era criança, o mundo acabava. Eu tinha um medo do mundo acabar. Meu mundo vai acabar. O mundo vai acabar. Não se preocupa com isso não. O problema são os sinais, e nós vamos falar sobre isso. O julgamento final já começou. As instâncias já começaram. Tanto é que muitos pastores vão cair, muitas máscaras vão cair, pastoras, pastores, líderes de qualquer área da religião vai cair, porque o julgamento já começou. Deus já começou a bater martelo em muitas situações. O julgamento, gente, no mundo físico, ele tem várias instâncias. Nenhum ladrão pode ser julgado da noite para o dia. Ele tem que passar por todo o protocolo. Se é o julgamento final lá no Apocalipse, significa que vai ter já julgamentos aqui. Então já começaram os julgamentos. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser encontrado em falta nessa balança.
É sobre isso. Então, quem busca o conhecimento tem discernimento, visão espiritual, para não ir com a manada. A igreja ali está cheia e que não sei o quê. Meus irmãos, vamos para frente. A igreja está cheia de pessoas, vazia de Deus, cheia de eventos, adoração ao ser humano, adoração à criatura e não ao Criador. É sobre isso. Irmã Vanusa. Irmão Josias, eu vou te mandar 2 vídeos aí. Boa noite a todos. Sim. Ah, tá lá. Pro da igreja, tá? Sim, pode falar. E aí, pastor, tipo assim, né? Tá até mais difícil de nós conseguirmos trazer as pessoas para a igreja. Sim, porque, aí todo mundo paga. Né? Porque agora acontece uma coisa, todo mundo fica vendo ao mesmo tempo, né? Aí você ouve, assim, eu falo de Jesus com a minha manicure, com minha filha, meu genro, todo mundo. E aí nós estamos passando por uma questão que é dentro da nossa família. Uma pessoa dentro da nossa família que tem um cargo na igreja, que tem um comportamento totalmente... Eu acho que nenhum mundano tem um comportamento que ela tem, entendeu? Tipo aí assim, a pessoa fala, vou entrar para a igreja para isso aí, eu prefiro ficar aqui fora. Exatamente, mas é o que a gente ouve. As pessoas que estão na igreja estão pior do que está no mundo, então vou ficar no mundo. Tem igreja fazendo tatuagem no povo? Entendeu? Nada então, assim, na igreja. Está muito complicado de verdade. Tá muito... Além de você, né, se esforçar, de falar de Jesus com a pessoa, ainda corre o risco de tudo que você fala aí de água abaixo por causa de comportamento dos cristãos ditos que deveriam ser exemplo diferente. Né? A gente espera que o quê? Já que somos sal da terra, aí. Né? Fazer a diferença, temperar. Exatamente, entendeu? Tá muito difícil. É isso aí. Vai chegar o tempo, irmão, que antigamente você ia para uma praça evangelizar, as pessoas paravam, choravam e tal. Hoje em dia quer bater nos pregadores. Não, exatamente. Agora há pouco um cara soltou uma bomba lá dentro da igreja católica. Não tem mais respeito, as pessoas não respeitam mais. Então a gente tem que restaurar isso, pelo menos na nossa vida, na nossa igreja, para que, na nossa família, através do conhecimento. E ensinar os nossos a não... Olha, gente, se vocês soubessem como as igrejas estão olhando... Lembra das 7 igrejas do Apocalipse? A igreja muito cheia de ouro, muito luxuosa, mas não tinha nada de Deus. A outra não sei o quê, não tinha amor, e por aí vai. Você vê muito claramente esses modelos de igrejas aí, igrejas ricas, suntuosas, todo mundo. Tem uma igreja que ela é... Todo mundo tem que ir na paleta de cores, todo mundo. Bege com branco, bege com bege, não sei o quê, e todo mundo muito cheio de e tal. Essa igreja é eventos. Aí, meus irmãos, tem mais de 5 mil membros. Tem que estar cheia, irmão. Porque, você está entendendo? 5 mil membros. Eu fico imaginando Jesus, porque o culto não é mais para... Gente, culto, como eu tenho dito, é cultuar, é um ato espiritual a uma divindade. Então tem culto a Satanás, tem culto para Deus, tem culto. É um culto, é algo muito sério. Sabe quem mais leva a sério? É os macumbeiros, gente. Lá não tem brincadeira, não tem conversa. O couro come lá, não roda lá e tal, não tem coisa. Eu duvido, irmão. Nem piercing eles não podem colocar sem pedir autorização à entidade. Uma vez a menina colocou e à noite amanheceu com sangramento porque arrancou lá à noite. Vários casos. Pintar cabelo de vermelho, dessas coisas todas, não que seja pecado o vermelho, estou falando da cor. Estou falando que para pintar de outra cor tem que pedir autorização à entidade. Os crentes não, vão para dentro da igreja, faz tatuagem. Aí as igrejas elas estão fazendo, querendo agradar o povo. Quer agradar o povo, quer fazer para poder ficar famoso, para ganhar like, curtida, aí batiza todo mundo. É uma loucura, tá? Tá uma coisa assim louca, louca, louca. Só que o próprio crente, os cristãos não, porque os cristãos estão entendendo, estão vendo. Mas os crentes, eles não estão enxergando isso. A Bíblia diz que o diabo cegaria os incrédulos. Eu estou vendo ele cegar os crentes. Então, em nome de Jesus, gente, abram os olhos espirituais de vocês. Eu aprendi uma coisa na minha vida e tem dado certo há 49 anos.
Toda vez que eu vejo uma massa ir para um lado, eu vou para o outro. Aonde você vê uma massa indo, não estou dizendo que toda vez que tem um ajuntamento grande de pessoas é um problema. Mas abre o olho que tem alguma coisa ali. Ou é Deus ou é Satanás. Então, as pessoas não. Tá indo para lá, vamos embora. Ainda mais o brasileiro. O brasileiro vê uma fila, gente. Ele entra na fila. Eu já vi gente fazer fila na frente de manequim. Eu tenho essa foto. Viram 2 manequins assim, a mulher distraída ficou atrás. Veio a outra distraída, ficou atrás dela. Aí dali para lá já não via mais o manequim, só via a pessoa. Se formou uma fila atrás do manequim. E não tinha nada. O ser humano e o brasileiro era assim. Então, a igreja ali está tendo isso, eu vou para lá. Está tendo isso assim, eu vou para lá. Sem avaliar o que está acontecendo lá. Tem gente indo para a igreja e saindo amaldiçoado, com aquelas línguas que são faladas lá. Entendeu? Vamos aqui a irmã Flávia e depois a irmã Rosângela. Vamos lá. Pastor, eu quero primeiro fazer uma observação que o senhor falou sobre a questão de antecipar a morte, né? Entre aspas, as pessoas, algumas acabam antecipando esse tempo. Não lembro o mês, o período, mas acredito que foi em janeiro, lá em Itaguaí, inclusive até eu compartilhei, houve o sumiço de uma menina, muito bonita, novinha, devia ter seus 20 anos, mais ou menos, de uma igreja lá. E aí o pessoal começou a compartilhar aquela coisa toda, sumiço dessa menina. Como era conhecida, dificilmente eu compartilho alguma coisa. Mas como era conhecida, também acabei compartilhando. Resumindo a história, infelizmente, 2 dias depois, foram encontrado ela com mais um rapaz, que era amiga, menina noiva, pastor, esposa e noiva menina. Foi encontrado ela, outro rapaz que era amigo da família, dentro de um carro, nus em atos sexuais. E eles morreram carbonizados. Não perceberam a situação, parece que o gás do carro, né, eles desmaiaram, ficou ali, não sei muito bem como é que acontece, mas encontraram dessa forma. E assim, o noivo, né, acabou quase ficando louco, uma história terrível. Quando o senhor falou sobre isso da abreviação, né, eu acabei lembrando. Não era para ela morrer, nem o rapaz. Exatamente. Assim, outro caso, eu queria até que o senhor me corrigisse agora, porque o senhor falou sobre a questão desse rapaz que morreu, que foi lá, a questão da entidade e tal. Eu tenho um paciente que ele é candomblé. E vira e mexe, eu convido ele para a igreja, tal, na época que eu estava lá em Itaguaí, convidava ele. Um dia, estou falando agora, eu cometi esse pecado, o senhor me corrigir. Por isso que é bom conhecimento. Exatamente. Que é isso que aí ele falou, eu convidei ele para a igreja e falou assim, não, só vou no dia que você for lá no meu centro. Aí eu fui e falei, então eu vou. Só que, assim, graças a Deus, nunca aconteceu. Mas agora, só falando isso, falei, gente, imagine se eu fosse. Eu e assim... Você foi? Não fui. Não aconteceu, né? Não poderia ter ido. Isso, exatamente. Então, se eu falando isso agora, eu poderia ter cometido isso. Sim. E, assim, quais as consequências para mim como cristã? Porque, assim, a minha intenção era... Eu vou visitar o teu centro e você vem para cá visitar a igreja. Sim. Mas, assim, inconscientemente, eu faria isso achando que eu estava fazendo uma boa ação, uma forma dele sempre vir. Assim, é sempre assim. Mas, assim, como cristã, né? Qual deve ser o posicionamento? Isso, como que eu teria que fazer e quais as consequências que eu poderia pagar? Legal, excelente pergunta. Sobre o casal lá, você sabe que morreu antes do tempo. Não era nem para ele, nem para ela morrer. Né? Deram brecha, acabou o diabo se aproveitando da situação. Nem sempre vai acontecer isso, mas... Foi uma brecha no mundo espiritual, já havia fragilidade e o diabo agiu. Imprudência, sempre assim. Segundo, e também não estou dizendo que toda morte é por isso, tá? Existe a morte natural, existe a morte de vários fatores. Estou falando de mortes de pessoas novas. Henri Borel, aquele menininho. Ele tinha muita vida pela frente, não era para ele morrer. Ele morreu por imprudência da mãe, que era autoridade sobre ele. Mas, enfim, a questão aí que a irmã falou é o seguinte, só se deve fazer isso quando a pessoa tem consciência e conhecimento de que você é um policial do Exército X. Você vai estar indo num outro QG de um outro reino, de outro quartel. Você está entendendo? Então, é igual facção. É igual facção. O cara aí em outro morro, dependendo da facção que ele pode sofrer, pode não sofrer, pode sofrer. Então, tem essa retaliação. Né? No mundo espiritual é assim. Porém, dá para ir. De que forma? Eu tendo
Primeiro, aquela minha conversa com aquela pessoa, eu já aprenda uma coisa, antes de falar de Jesus para alguém, fale desse alguém para Jesus. Então, ore sobre a pessoa, Senhor, que o Senhor toque no coração da pessoa, espiritualiza aquilo ali. Porque não é porque nós somos crentes que a gente tem que sair falando para todo mundo de Jesus, orando por todo mundo, não. Isso é falta de conhecimento. Não pode. Nós já vimos casos aqui, né, em que a moça falou que a moça, no trabalho, o rapaz de uma outra religião, ela pegou, foi orar por ele, levou para dentro do banheiro para orar. Entendeu? Então, tem atitudes que não é porque você é cristão que você tem que fazer. Você tem que ter sabedoria, discernimento, visão espiritual. Então, nesse caso, se está conversando falando de Jesus para alguém, então você já está numa batalha espiritual, para começo de conversa, porque você está apresentando algo para uma pessoa. Se a pessoa for de outra religião, piorou. Não que você não... então não vou falar. Tem que falar, pode falar. Só que você tem que saber que você está batendo de frente com, né? Enfim. E aí, você espiritualizar a situação. E oficializar no mundo espiritual. Senhor, estou me colocando na brecha para ajudar tal pessoa assim, ou para orientar. Me cobre com teu sangue. Envia os teus anjos e arcanjos de guerra para acampar ao meu redor. Me livra de todo mal. Até Jesus orou sobre isso. Livrai-nos do mal. Me livra de todo mal. O Senhor sabe do meu coração. Eu quero que ele conheça a tua verdade. Então você tem que falar com o dono, com o general da guerra. Ponto. Então tem que oficializar. Aí, se depois de você oficializar surgir essa solicitação de uma visita, você está resguardada, está coberta, e aí, por estratégia de guerra, você pode topar aí, seja na católica, seja na Umbanda, só que você está coberta, não está descoberta. E aí você vai e nada vai te acompanhar, nada vai vir sobre você. Ponto. Agora, é evitar para que não faça isso. Mas se for uma estratégia para a pessoa vir um dia na igreja, você vai lá, não há problema. Mas tem que ter um processo. O conhecimento faz com que, por exemplo, eu como pastor, tem pastor que faz isso. Aí é com ele. Faz um grupo de evangelismo, leva todo mundo para a rua para evangelizar mendigo, drogado, seja quem for. Se você não tiver uma autoridade sobre aquilo, um conhecimento sobre aquilo, e cercar aquelas pessoas, elas vão fazer o trabalho. Depois elas voltam para casa tudo carregada. Lembra aquela moça do mendigo, que houve o caso lá do mendigo, que se relacionou com ela? Ela era nova convertida. A sogra do coque levou ela para lá. Ela foi para lá, chegou lá, sem conhecimento, tem a foto. Eu tenho essa foto, ela orando, botando a mão no mendigo. Se o mendigo está lá, é porque algumas coisas negativas estão sobre a vida dele. E aí, então, é a questão da cobertura. Então, o que a irmã tem que fazer nesse caso? A intenção do seu coração foi boa. Deus vai levar em consideração. Mas o mundo espiritual não está nem aí para isso. Eles vão agir pela legalidade que é dada. Então, não estou dizendo que algo tenha acompanhado, embora a irmã não foi, né? Isso. Você teria que orar. Não teria problema nenhum. Cobertura espiritual. Ponto. Agora, se fez isso, tal, tem que pedir perdão e anular isso no mundo espiritual, para cortar o efeito de qualquer demanda ou qualquer acompanhamento que tenha sido feito. Tá bom? Então, da próxima vez tem que fazer isso. Primeiro apresenta a pessoa para Deus. Senhor, eu quero ganhar essa alma para Jesus, assim, 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 assim. Porque pode ver, fala de Jesus para alguém, vai ter retaliação pro teu lado. Você vai começar a sofrer retaliação. Não é para não falar, tá, gente? Mas aí você tem que pedir oração para Deus te guardar e te livrar, te blindar. Irmã Rosângela aqui, tá? Boa Deu para entender, irmã Flávia? Tá? Boa noite, a paz. Paz. Voltando aqui ao que o senhor falou sobre as igrejas estarem fazendo coisas para agradar, né? Dentro da igreja, como a tatuagem. Eu acompanhando uma cliente minha nos stories, eu vi que na Igreja Atitude, depois de um culto, eles foram para um outro galpão e foi feito um baile. Simplesmente um baile, como se fosse do mundo. E ela saiu de lá, assim, super feliz, né? Entre aspas. Sim. Ela e o marido dela dizendo que saíram do baile. Isso dentro da igreja. Então, assim, o que eu vejo com isso é que eles estão fazendo tudo que o mundo faz para dentro da igreja para agradar os membros. Não há atrair mais pessoas. Né? O evangelho é confronto. O evangelho é transformação. É sentar para ouvir. Jesus, ele sentava ou ficava em pé e as pessoas sentavam na relva ou no deserto para ouvi-lo falar. Nós precisamos sentar, gente, para ouvir.
Nós precisamos sentar para ouvir. E o que acontece? Eles estão atraindo as pessoas com estratégias para a pessoa sair do mundo, porque aqui ele vai encontrar o que tem lá. Então é uma estratégia. Aí chega lá, não há confronto. Gente, tatuagem, nós vamos estudar sobre tatuagem aqui. Tatuagem é perigosíssimo. Você está abrindo portais que você não conhece, você está marcando coisas no seu corpo que você não sabe o que aquilo significa. É muito sério. Nada, tudo tem um propósito, entendeu? Então, assim, as igrejas estão fazendo isso. Gente, as igrejas elas estão iguaizinhas ao mundo. Iguaizinhas em várias coisas. Jogo de luz. Gente, não é pecado. No dia que nós tivermos um templo grande, eu vou precisar colocar um jogo de luz. Para quê? Com um propósito. Qual é o propósito? Quando tiver um evento, quando tiver uma dança, quando tiver um teatro, então nós vamos fazer igual no teatro. Vamos acompanhar a pessoa que está falando. Se tiver uma movimentação, né, dentro ali teologicamente do que for, a gente vai jogar o jogo de luz com um propósito. Agora, culto a Deus com jogo de luz traçando, você não conseguir ler a Bíblia porque a luz da igreja está apagada, sabe, é um clima de boate, mas eu sou doido. Quem viu aqui a Cumani, que abriu ali em Vila Nova de esquina? Vocês já viram como é que ela é clara, cheia de iluminação, os produtos tudo arrumadinho, chega a doer o olho de tanta luz, né? Sabe por que isso? Porque eles querem que as pessoas vejam o produto, eles querem que as pessoas vejam tudo que tem para oferecer ali de bom e do melhor, de remédio, de produtos. A casa de Deus estão pintando de preto, botando luz escura, e o mais engraçado nessa história toda é que Jesus é a luz do mundo. A palavra de Deus é luz e lâmpada para o nosso caminho. Jesus, é a luz da aurora. Tudo que se trata de Cristo é luz. Quando é que você fica na escuridão? É quando você está com um problema, tua mente fica entenebrecida, fica escuro, você não está vendo nada, tal. Quando você recebe uma palavra de Deus, parece que clareia a tua mente, sim ou não? Sim. Vocês estão entendendo? A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ilumina. Mas a igreja de Cristo, porque não é a igreja de Cristo, mas a igreja que nós conhecemos, está aí, gente, Lagoinha. Os irmãos estão numa briga que parece de esquina. Parece a coisa mais feia, igual a nossa família, que é normal. A deles está pior. Porque a treta de vocês ainda não chegou na internet, da família de vocês. Na dele, que tem milhões de seguidores, já está na internet. É um falando mal do outro. Então, gente, o Apocalipse ele já começou. Então, se a gente não tiver conhecimento, a gente vai se perder nessa brincadeira. E a gente que é da ponta, se a gente não cuidar, vão roubar nossa coroa. Alguma participação aí para a gente dar continuidade, senão eu não consigo. E aqui, irmã Liliane, depois lá atrás, por favor. É assim mesmo. Culto de estudo é estudo, então tem que interagir, ok? Boa noite, a paz do Senhor a todos. Paz. Só para complementar o que a irmã Flávia falou, que o senhor acabou de falar, sobre a questão da gente evangelizar, né? Eu estou tendo uma experiência no meu trabalho, acho que eu já falei, de um colega de trabalho, ele fez mestrado, doutorado, o cara é top, e ele agora está estudando a Bíblia para poder debater com os cristãos da repartição. E eu tenho orado, pedido a Deus oportunidade, porque assim, ele não entra na palavra porque ele não sabe, ele não entende, então ele não entra. Aí quando foi, e eu tenho orado a Deus, colocado a vida dele diante de Deus, Senhor, se é da tua vontade, né, que eu levo a palavra que o Senhor prepare. E quando foi essa semana, ontem, eu fui para a minha coordenadora me ligou, falou assim, Liliane, uma pessoa faltou que ia estar com ele num treinamento e eu preciso que você vá lá substituir essa pessoa. Aí eu já fui orando, né? Senhor, que o Senhor coloque palavras na minha boca, isso né? Aí. Tem que espiritualizar. Que o Senhor conduza a conversa, porque eu sei que tem algo espiritual Sim. que vai estar ali. E ele tem espírito de intelectualidade, tá? Sim. Espírito de intelectualidade, é um espírito. Aí sentamos para conversar. Sentamos ali normal. Aí ele veio com esse vídeo do pastor de cueca. Aí, ó. Liliane, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Você viu esse pastor aqui? Eu falei, não tinha visto não. Eu falei assim, caramba. Aí eu falei assim, bom, você sabia que a peneira de Deus vai começar pelas igrejas? Isso aí. Eu falei, vai começar pelas igrejas. Perfeito. Não caiu só ele não, vai cair mais. É isso aí. Eu falei, você vai ver cair no mar. Ah, mas é porque eles vendem o púlpito.
político em cima do púlpito. Eu falei, se você for na minha igreja, meu pastor ofereceram um dinheirão para ele vender o púlpito. Ele não vendeu. Ele é um homem de Deus. Aí eu fui falando. Eu sei que entrou bastante coisa. Aí, no final, ele não estava nem mais falando mais, ele só estava assim, pensando. Ele estava pensando. Aí, depois, a gente conversando, depois eu falei, cara, se você for crente, tu vai ganhar muita alma para Jesus. Porque você vai estudar a Bíblia. E ele ficou rindo, entendeu? Legal. Mas ficou uma coisa leve. Primeiro você espiritualizou, depois você... como se fala, não é confrontou, não, você combateu ali a fala dele, mas com verdade, né? E mostrando que existe um outro lado. Se é um outro crente, um cristão sem conhecimento, ia, não, que não sei o quê, ia se perder. Então, legal, é isso aí, né? E está preparado, orar, porque ele tem intelectualidade. E aí, se não souber falar e não for à altura, ele engole. Vamos lá para a gente ver 2 vídeos aqui que tem 1 minutinho só. Vamos lá. Boa noite, a paz. Paz. Completando ali o que a irmã falou, eu vou dar para ela o meu testemunho. Uma vez, eu tenho uma amiga que gosta muito do meu pastor Ney. Veio várias Solange, vezes. Né? Isso, Solange. Veio várias vezes. É que a igreja, ela não tem vindo porque mora distante. Eu sempre falo de Cristo para ela. Ela me respeita, eu respeito ela. Ela é de uma outra igreja, de uma outra denominação. Religião. Outra religião. Ela é lá, mãe, pai, sei lá o que ela é, lá na coisa dela. Ela me convidou para ir lá. Eu sabia que isso um dia ia acontecer. E na época eu até cheguei conversando com o pastor, falei, o pastor me orientou e veio esse convite. Bom, eu sempre fui à sua igreja, por que você não pode ir lá na festa que vai ter? Fui, mas me preparei antes. Pedi a Deus tudo, direção, sabedoria, e que me guardasse, que fosse comigo, que eu pudesse fazer a diferença naquele lugar. Na carne, meu joelho fazia tum-tum, 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 porque na carne eu estava mesmo. Só que quando eu cheguei naquele lugar, eu falei, eu vou entrar como cristã, não vou entrar fazendo aqueles ritual deles, não. Entrei como cristã, fiquei em oração lá dentro, eu orando, e o sangue de Jesus tem poder, e eu, o Espírito, orando. Quando daqui a pouco começaram lá a bater isso, bater aquilo, nada acontecia, nada. Aí falaram para ela vir me tirar de lá, porque eu era a luz. Aí, ó. Não, eu era a luz. Olha, você que trouxe aquela pessoa que está lá, que é a luz, nada acontecia. E aí, depois eu pedi perdão a Deus, que eu falei, será que eu pequei, Senhor? Quando ela me chegou para me tirar de lá, pedir para mim ir embora, que eu não ficasse chateada, porque pediram para me sair, porque eu era a luz, e aí eu dei um pulo, glória a Deus, e comecei a rodopiar. Afrontou. Aí eu falei, eu podia ter afrontado. Eu não podia ter afrontado, mas na hora foi tão coisa que eu saí. Mas eu tive que me preparar muito. É isso aí. Porque se não vai, além de não atrapalhar o processo, ainda poderia sofrer retaliação. Tem que ter cobertura espiritual para fazer visita, para orar por enfermos, para visitar outro lugar. Qualquer lugar você tem que orar. E para ir em cemitério, para sair de cemitério, todo lugar diferenciado ao que nos é de costume, você tem que orar pedindo proteção. Então, e de pregar o evangelho a toda criatura. Eu já fui muito fazer evangelismo na rua. Mas sempre me preparei, porque eu sabia que lá eu ia encontrar de tudo. De tudo e bater de frente, né? Porque tem uns que aceitam, outros não. E também ontem, aquela atriz Cacau, ou é Cacau Protássio, uma escura que ela estava na estação de trem lá em São Cristóvão. E isso ela falou comigo, falei com ela normalmente, não tive tietagem, não tirei foto, nada. E ela falou um termo lá, da religião dela, que é uma dessas aí, não sei se é candomblé, o que é. Aí eu falei para ela, Deus te abençoe. Ela regalou um olho tão grande para cima de mim, Deus te abençoe. Aí ela ficou, como assim, ela jogou algo em cima de mim e eu abençoou ela. Abençoei, falei, Deus te abençoe. A gente tem que aprender a buscar proteção. O crente, ele vacila nisso. Ele acha que porque ele é crente, que nada vai acontecer com ele. Ele tem que buscar proteção para qualquer lugar. Aí,
O que está acontecendo? As igrejas estão muito cheias, porque o pessoal está indo muito atrás de bênção, de visão, de revelação, de receber alguma coisa, de modismo. E uma menina eu convidei para vir à igreja, ela falou, a sua igreja é aquela que o mundo está dentro da igreja, não a igreja que sai do mundo? Eu falei, é. Ela falou, não, porque todas as igrejas que eu tenho ido, o mundo está dentro da igreja. Tudo que está velado dentro da igreja. Aí eu falei, não, a minha igreja é uma igreja diferenciada. Então é isso que nós temos que permanecer assim. Porque é outra. Se encher esses cultos da madrugada, aí tu vai ver tudo. O Agenor lá. Então, o problema é que as pessoas não estão enxergando, elas estão achando normal o que está acontecendo nas igrejas. Ah, hoje é assim, hoje é assim. E o diabo está se infiltrando. Hoje o diabo está... Ele não precisa mais atacar o crente lá fora. Ele está dentro das igrejas com muita liberdade de ação. Muita liberdade de ação. Mas só que tem a línguas estranhas. Aí a pessoa fala, é espiritual. Eu quero dizer para vocês, tem um rapaz que ele falava em línguas, revelava, agora ele está na Umbanda, e ele falou, quem revelava no meu ouvido, eu vim descobrir que era a pombagira. Ela me falava e eu falava para as pessoas. Quando ele voltou para lá, aí a pombagira falou, era eu que falava no teu ouvido. Entendeu? Por favor, pode dar o play lá. Isso, tá ajeitando aí, né? Dá o play nisso aí, olha isso. Tem menos de 1 minuto aí o vídeo, é um shortzinho. Se não fosse trágico, presta atenção nesse vídeo aqui, chama bacana, já começa a falar. Eu só ia ser pregador do povo, só que eu não sei nada de Bíblia, ninguém te falou que precisa de estudar a Bíblia, para ser pregador do povo, sobe o altar, já começa a dar a palavra. Jesus andava pelas terras, e a sua passa, aconteceu algo também, amaram o poder e por da gaçaia. Essa mistura com línguas estranhas, a igreja vai começar a glorificar, a igreja começa a glorificar, já vai começar a pegar para o Messias, escuta, a nossa cena vai acontecer, Pode parar, pode ir para o outro. Vocês estão entendendo? É exatamente isso que esse rapaz está fazendo, que estão fazendo nas igrejas. Porque realmente, gente, se você vê uma pessoa, oh, aleluia, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo, oh, aleluia. Isso gera emocionalmente uma sensação de que aquela pessoa que está ali é muito espiritual. Aí se mistura com línguas estranhas e eles decoram, gente, essas línguas. Viu qual a facilidade que ele falou ali? Ele decora e fala e que não sei o que. Aí isso gera uma autoridade, não de Deus, mas uma autoridade por quê? Porque a pessoa está aberta àquilo. A Bíblia diz que a alma faminta, até o amargo lhe parece doce. Quando você está com a alma ali, que eu vou para uma igreja, que eu quero revelação, eu quero línguas, eu quero movimento, eu quero o pentecostal, eu quero o movimento, minha alma vai estar aberta. Aí o diabo vem, usa. Ah, pastor, todo mundo que fala não é de Deus? Não, tem mulheres de Deus, tem homens de Deus, tem o dom de línguas. As pessoas falam, por favor, não pense que o pastor Day é contra o dom de línguas. Nossa igreja está na visão lá. Nós cremos em todos os dons da palavra bíblica. Agora, eu sei quando é Deus e quando não é Deus. Todo mundo falando ao mesmo tempo, rodando, pulando, brigando. Não é Deus. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de... Gente, até a forma de rodar é igualzinha do centro de macumba. Então é discernimento. Os crentes estão sem discernimento nenhum. Eles estão querendo tanto. A Bíblia falou que chegaria nos últimos tempos que eles teriam comichão dos ouvidos. Eles querem ouvir o que eles querem. Eles querem que massageie o ego. Por isso que os pastores que, né, aquele Miguel e outros aí, gente, o Miguel fazer sucesso e todo mundo ali, aquela coisa toda, pelo amor de Deus. Então, esse discernimento é através do estudo que você vai entender e você vai falar, não, aqui eu estou sentindo que isso aqui não é de Deus. Vamos botar no segundo e eu vou dar a palavra ali para o irmão Mário. Vamos lá, no segundo vídeo, que é pequenininho, igual esse aí.
que eu falei semana passada. Olha lá, rapidinho, para aí. Isso aqui, ó, é uma igreja, pode ver que a igreja está lotada, e eles estão anunciando os pregadores que vão vir naquele evento. Olha a reação do público, jovem até, mas olha a reação, tem um até pior do que esse aí, mas esse aí é o básico, olha lá. E o povo que fala que não pode idolatrar, olha o que eles estão fazendo. Quando aparece a foto de quem vai, quando é conhecido, olha lá, eles idolatram muito o pastor Eliseu. O pastor Eliseu não tem culpa, tá? Olha lá. Olha lá. Há uns 5 anos atrás, se aparecesse a foto da Flor de Lis, eles iam pular doidinho, né? Quando não é muito conhecido, eles não veneram. Quando é famoso, eles pulam. Ó. Lauriette. Aí, olha lá. Histeria, gritaria. Aí, ó. Tá bom, já foi. Ou seja, em que momento apareceu Jesus aí, que Jesus vai estar lá? Nem precisa também, né? Nem precisa. Então, o Apocalipse já começou, irmãos. Quem tem a coroa, guarde para que ninguém roube a sua coroa. Irmão Mário, a gente está indo já para o... Boa noite, a paz, irmãos. Sim, a paz. Então, pastor, essa questão aí do movimento pentecostal e tal, é muito me intriga pelo seguinte fato. Os líderes da igreja, eles não têm o discernimento espiritual para saber quando é uma revelação de Deus e quando não é? Isso que fica essa pergunta na minha cabeça. Com todo respeito, mas eu fico pensando. Jesus falou em Mateus 24 que haveriam falsos profetas que enganariam até aqueles que têm o discernimento espiritual, os escolhidos, se a gente não vigiar. Por que existem pessoas que estão ali que realmente são de Deus, que falam em línguas, que estão com a unção de Deus, e parece que compactuam com falsas profecias, não falam e não exortam e corrigem? Essa é a minha dúvida, com todo respeito. Mas... Perfeito, não, muito bem colocado. Já viu aquela expressão quebra firma? Quebra firma. Se aquele pastor, aquele pregador está fazendo sucesso, está atraindo gente para a igreja e está dando dinheiro, quem vai falar contra ele? Porque se falar, quebra a firma. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Então, para eles o dinheiro é mais importante. Mais importante. Então, essa é a verdade nua e crua. A gente já sabe o final dessa Porque história. isso gera dinheiro, agora gera engajamento, gera muita coisa. E outra coisa, os pastores sabem. Inclusive, os pastores sabem o que eles fazem por trás. Né? Vamos supor, um exemplo. Tem um pastor que ele é mulherengo. Toda cidade que ele vai pregar, ele prega as irmãzinhas também. O pastor sabe da fama dele, só que ele atrai multidões. E quando ele faz um culto, arrecada 70 mil, 100 mil reais de oferta. Traz esse cara. Deixa ele aí falar o que ele quiser, fazer a bagunça que ele quiser. Exatamente. Exatamente. Então, é isso aí. O microfone aí, por favor. Isso aí, ó. Fala que é importante. Primeiro... A gente está aprendendo, tá, gente? As participações acrescentam. Tá. Sim. A mensagem de Cristo para João Batista é a seguinte: começa com as cartas das igrejas. João, escreve os anjos, cada igreja pra tem quem? Um anjo para levar lá para a igreja. Vocês estão acertando nisso. Agora vocês estão errando nisso. Ele está alertando as igrejas para o final dos tempos. E ele fala que vai vomitar. E aí as pessoas vão falar para mim que a igreja não é importante. Como que Cristo revela a João Batista no final de tudo, falando sobre igrejas. Exatamente, então, é sobre isso. E se você pegar o perfil das igrejas de Laodiceia, todas elas representam as igrejas de hoje. Igrejas luxuosíssimas, cheias de pessoas, mas Deus mesmo não está lá. Ele rejeitou, ele já vomitou muitos. A maioria, meus irmãos, lamentavelmente, mas a gente está aqui estudando, eu tenho que dizer a verdade para vocês. A maioria desses grandes líderes espirituais não investiguem a fundo, não, que vocês vão ver coisas que vocês nem gostariam de ver. Porque
É isso aí. Porque boa noite. Porque Paulo não aceitava essas coisas. Ele combatia isso tudo. O apóstolo Paulo, gente, nós vamos aprender sobre ele, que eu já estou preparando as mensagens, já tem quase pronta aí bastante mensagem. O apóstolo Paulo, ele começou a igreja não aceitando fofoca, não aceitando dissensão, carnalidade. Ele combatia, ensinou Timóteo e os líderes a combater. Aí de lá para cá, gente, foi só o pessoal, não, isso aqui pode, isso aqui não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Gente, é um antro, às vezes a igreja é um antro de perdição. Igual Sodoma e Gomorra. Nesse nível aí, de ter... Não, gente, olha, é isso aí, de ter coisas que nem a ovelha faz, gente. A ovelha, ela está ali dando o dízimo, crendo que a igreja, que o dinheiro está sendo bem empregado, não sei o quê, e tal. Com maior seriedade com as coisas de Deus. A ovelha está lutando para abandonar o pecado. A ovelha está ali querendo uma restauração. Ela pecou e vem para cá chorar e pedir perdão a Deus. E a liderança está enfiando o pé na jaca 10 vezes pior do que a ovelha. Só que a capa é de santidade, a capa é de uma igreja perfeita. Outra coisa, nem sempre o restaurante que está com fila na porta é porque ele é bom. Porque é uma estratégia. Você sabia disso? Que eles seguram um pouco a fila lá fora, porque é uma estratégia de marketing, eu entendo disso, para poder dizer que ali é bom. Aí quando tu vai lá, tu descobre que não é bom. Então, nem sempre a igreja que está cheia é porque ela é boa, é porque ela está oferecendo coisas que realmente é bom para a carne, mas o espírito, as pessoas estão fracas espiritualmente, tá? Sim, aí entra isso, é mais sério. As pessoas estão recebendo maldição. Gente, o que tem de demônio, eu já mostrei. Nós vamos ver. Nesse estudo de Apocalipse, eu vou mostrar uma menina endemoniada pregando. Endemoniada. Falando o nome do demônio, só que as pessoas, por falta de conhecimento, não sabem que é uma entidade que não é muito conhecida do público, mas é uma entidade. E ela fala isso. Ela tira o chinelo e ela começa a dançar. Daqui a pouco ela desce do altar e vai tocando, as pessoas vão caindo, pega fogo na igreja, mas vocês vão ver que não é Deus. Entendeu? Vai estar nesse estudo aqui, eu vou mostrar alguns vídeos de como é que estão as igrejas aí, entendeu? Às vezes a pessoa está ali, eu conheci um casal, o rapaz é novo, a moça bem mais velha, e eles começaram a namorar, os dois pastores. Aí estavam para casar, deu ruim, aí foi aquela vergonha, aí os dois foram para a internet, aí ele botou para fora tudo que tinha acontecido e falou que já estavam fornicando há muito tempo. Aí a mulher também falou uma opção de coisa lá dele e tal. Mas estavam lá entregando revelação, dando a Flor de Lis. Flor de Lis estava dando, ensinando os casais como ter um casamento, amar o seu marido, não sei o quê, papapá. E lá dentro da casa dela estava tendo uma coisa que talvez não tenha nem na tua casa. Vocês estão entendendo? Você tem que pedir muito, tem que buscar que conhecimento não vem, não. Você tem que buscar. E discernimento. Discernimento vem. E o conhecimento ele é tão poderoso que ele te dá discernimento, visão espiritual, autoridade. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá para a gente fechar, senão a gente não fecha. Graças a Deus tá bom, vou chegar lá. Vamos lá. Teve até um caso há muito tempo atrás que acho que foi um pregador que foi na igreja e falou para o pastor dar oferta e o dízimo para o povo ali da igreja, né? Que precisava de pagar. Sim. Rapaz, o cara até sumiu. Sim, isso. Só que as pessoas... Gente, esse rapaz, esse irmãozinho, ele é meio doidinho, mas ele é espiritual, irmão. Ele não, doidinho que eu digo assim, ele tem um jeitinho dele, mas ele é espiritual, hein? Ele foi nos Gideões, mandou dar oferta. E, gente, eles estavam recolhendo há 7 dias. Um dia de oferta. E eu sei que o povo dorme na rua. Vem de tudo quanto é lugar. Idolatria, para ver os grandes pregadores do Brasil. Dormem nas ruas, porque não tem o dinheiro para se hospedar. Eu creio que foi Deus querendo abençoar o povo dele que foi lá. Eles não deram. Falaram de púlpito. Eu vi o desconforto do... Eu esqueci o nome dele. Uriel, um nome diferente. Eu vi o desconforto dele em dizer, não, nós vamos dar. Eu sabia que ele não ia dar. Dito e feito, ele não deu. O que aconteceu?
Uma vez ele estava pregando. Não, meus irmãos, R$1.000 de oferta. E, gente, pelo amor de Deus, essas igrejas, elas pedem de 1.000 para cima de oferta. Tá aí, a Igreja Atitude, tá o vídeo aí, ele pedindo 50, 100, 200 mil de oferta. E as pessoas, beleza. Quem tem vai dar, mas e o grande massa? Então, assim, aí ele pedindo 1.000 de oferta todo mês e tal. Um homem de Deus levanta lá e falou, homem, a tua máscara vai cair. É o mesmo que o Daciolo tinha mandado dar oferta e ele não deu. Passou um tempo, filmaram ele bebendo no pagode. A cara dele assim, ó, bebendo cerveja no pagode. E o outro também acabou tomando um tombo lá e morreu. Os caras que estavam envolvidos, a maioria já partiu nesse fato aí. Então você vê que Deus não está aprovando muita coisa. Só que Deus está permitindo. Pastor, mas por que Deus não mata todo mundo? Porque Ele quer provar também quem é dele. Porque a pessoa que quer um pastor salafrário... tem uma pessoa que saiu daqui, falou que, há alguns anos atrás, falou que um pastor era gay. Saiu daqui e está na igreja desse pastor. Você está entendendo? Então, cada um tem o pastor que merece. Então é sobre isso. A gente precisa identificar o que é de Deus, o que não é de Deus, o que parece que é de Deus, mas está longe de ser Deus. Gente, quer festa? No céu, se nós chegarmos lá, vai ter festa beça. Aqui é pauleira, aflição, cada um cuidando da sua coroa, palavra de Deus no lombo, espadada de Deus no nosso lombo para a gente aprender a viver. Fala a verdade, você já aprendeu a viver? Eu não aprendi. Você já aprendeu a lidar com seus familiares? Eu não aprendi. Você aprendeu a lidar com seus amigos? Também não aprendi. Eu tenho que apanhar todo dia para aprender. Não festejar o tempo todo. Vai ter momento de festa, irmão. A gente se reúne para festa. Agora, pelo amor de Deus, todo culto uma festa. Todo culto. Culto é culto. Festa é festa. Todo culto uma festa. Que tem que atrair. Não, gente, pelo amor de Deus. E quando eu digo isso, eu não estou falando contra as igrejas, eu estou falando contra o sistema religioso deste século, que o diabo implantou e botou o nome de igreja. Tanto é, meu irmão, tem igreja aí que o nome, ali na estrada onde tem a Felque, Cambota? Caroba, eu confundo com a Cambota. Caroba, é parecido. Gente, eu venho de lá para cá, eu venho lendo. Tem uma que o nome da igreja é USP. Eles não botam nem, às vezes, o nome completo, é só a abreviação. USP. Eu lembro de CUSP, desculpa. CUSP, mas tem um nome. A outra é Rede Church. Rede Church, realmente é uma rede, né? A outra é Micuri. Sabe, já não tem, acho que a impressão que não tem mais nome para criar. Eles estão criando, daqui a pouco vai botar lá Bachuricântara Church. Vai faltar, irmão, nome. E aí é cada um de um jeito, e cada um faz uma coisa, e aí e começa isso. Só que se eles fizessem na palavra, é outra coisa, mas não. Aí cada um tem um jeito, aí tem uma igreja que não tem mais ministério, cada dia um povo serve lá sem compromisso e tal, e daqui a pouco, quando vê, a igreja está crescendo, as coisas estão acontecendo, porque tem uma gestão empresarial por trás, tem todo um processo. A própria Ana Paula Valadão, ela deixou bem claro que eles usam estratégia de marketing que é usado nas empresas, eles estão usando nas empresas, nas igrejas. Eu não aceito isso. Gestão, administração para a organização dos processos é de Deus. A gente usa a intelectualidade de Deus, capacidade de gestores e administradores para administrar melhor a instituição. Aí é legal. Não vamos ser ignorantes e dizer não tem que ter. Agora, usar estratégia maliciosa, mensagem subliminar, fundo musical que envolve o emocional da pessoa e faz você chorar, e faz toda aquela coisa para você arrancar o dinheiro. Gente, não é normal uma pessoa doar um carro, várias, tirar o relógio e dar tudo que tá. Eu já vi isso. As pessoas darem cheque que nem fundo tinha, mas na hora da emoção foi tão grande que a pessoa tacou o cheque lá, depois foi desesperado, falar, pelo amor de Deus, não deposita. Tinha uma fila no outro dia, e foi um desses pregadores famosos
que fez um movimento tão forte que quase que até eu dou o que eu não tinha. Eu dei a pastora aqui, leva aqui, ó, minha filha, meu filho, todo mundo, que eu estou muito emocionado. Estou brincando, nunca caí nessa. E eu vi pessoas assim, ó, abrir um lençol e eles colocaram pulseira, relógio, cheque preenchido na hora. A pressão espiritual ou emocional foi tão grande que eles deram o que tinha. Teve gente dando chave do carro, irmão, voltando a pé. Quando foi no outro dia, tinha uma fila na administração. Acho que a ficha caiu. Boa parte veio buscar, boa parte veio pedir para não depositar o cheque, outros vieram buscar o cheque. Eu olhei para aquilo e falei, eu não vejo Deus nisso. Até porque, por que o pastor fez isso? O convidado, não foi o pastor da igreja que fez isso não, mas o convidado. Porque foi dito a ele que o que entrasse de oferta era dele. O que entrasse de dízimo seria da igreja. O que ele fez? Focou na oferta tão forte que o pessoal faltou da mulher, o filho. E aí, ele pegou o lençol assim e ia para cá, levar para casa o lençol cheio de coisa. Vocês estão entendendo? Sim. Transferidos, é sobre isso. É sobre isso. Entendeu, irmão Mário? É sobre isso. É triste falar sobre isso, mas a gente tem que rasgar a nossa carne. Eu não vou falar da macumba, eu não vou falar da umbanda, nem do catolicismo. Eu tenho que falar da nossa casa. Jesus vai começar o julgamento por onde? Pelo mundo? Pela igreja. Vocês estão entendendo? Então não se assusta não. O pastor está falando das igrejas. Não, estamos falando da nossa casa. Não somos um só reino, né? O que eles falam? Nós somos do mesmo reino. Então não vem botar terror no nosso reino não, irmão. Não vem fazer besteira não. É isso? O apóstolo Paulo, todos eles combatiam. O que Pedro fez com aquela mulher que estava profetizando lá? Foi lá e arrancou logo o Satanás que estava dentro dela. Aqui não. Se a pessoa começar a entregar revelação e começar a fazer coisa, ela é convidada para ir para a igreja. Você está entendendo? Então isso é muito sério. Isso é Apocalipse. Apocalipse não é só o fim do mundo. São sinais. Falsos profetas, lobo em pele de ovelha. Então você e eu temos que ter esse discernimento e ter esse entendimento e esse conhecimento para que a gente não caia. Sabe por quê? Quer ouvir uma verdade de um líder espiritual? Você está aqui hoje olhando para mim, nossa, que terrível. Se você não colocar esse conhecimento no teu coração, pedir a Deus, buscar o conhecimento e pedir discernimento, daqui a pouco é você. Não, pastor, não é não. Porque a história da rã, que estava na água, aí botaram na água quente, ela pulou. Botou na gelada, ela pulou. Botou na morninha, suave, natural, ela foi pro fundinho. O cara foi aumentando o fogo, aumentando o fogo, aumentando o fogo, aquele fogo de laboratório que é fininho, ele aumentou. Quando ela sentiu que estava esquentando, que ela tentou sair, já tinha muita água em cima dela, ela não conseguiu sair, morreu. É assim que o diabo está fazendo. Ele está devagarzinho. E olha que estratégia de guerra. Ele é o senhor da guerra. Ele é milenar em batalha. Ele é estrategista de guerra. O que ele fez? Ele parou de atacar lá fora. Ele conseguiu entrar na igreja e minar o exército. Lembra do cavalo de Troia? Os caras entraram na cidade dizendo que era um presente com um cavalo enorme. Dentro estava cheio de soldado inimigo do povo. E aquela cidade era muito suntuosa, de muro muito alto, intransponível. O que eles entenderam? Vamos dar um presente para eles. Presente, a pessoa abre a alma. Algo bom, algo parece bom, o presente. Eles abriram o portão, entra aquele cavalo enorme, lindo. De repente, quando eles fecham o portão, sai de dentro daquele cavalo vários soldados e atacam. É assim que o diabo está fazendo, é o cavalo de Troia dentro da igreja. Entra maravilhosamente, nossa, que legal, nossa, que homem de Deus, nossa, que mulher de Deus, nossa, que pregação, nossa, que telão, nossa, isso, nossa, que estrutura, meu Deus, eu estou encantado com isso aqui. Aí, daqui a pouco, o diabo está minando de dentro para fora.